Oi, meus amados, bom dia para nós. Um lindo dia, um lindo domingo a todos. Que a presença de Deus inunde as nossas mentes com amor, com discernimento, com sabedoria, com atenção, com muita atenção nos nossos pensamentos, no que a gente está oferecendo a nível da mente. E é por isso que estamos aqui, não é mesmo? Para reforçar a nossa atenção nesse mundo mental, para aprender o que devemos oferecer, para entender quando estamos bloqueando o fluxo, quando estamos interrompendo com pensamentos que nos trazem medo, que nos trazem indignação. Jesus já nos explicou aqui e nos ensina sempre, todos os dias, você e seus pensamentos. Esse é o poder das experiências. É dali que as energias, que as emoções fluem. Então você precisa compreender quais pensamentos você precisa remover. E foi tão interessante porque Jesus nos ensinou sobre o pecado. O pecado não como uma condição nossa, somos pecadores e aqui merecemos padecer, ou daqui só a salvação, só Jesus para nos resgatar. Tem um sentido correto para isso. Primeiro, ele vem nos mostrar que o pecado são esses pensamentos na nossa mente, pensamentos que a mente gerou de individualização, de identidade, né, de um autoconceito, pensamentos que me isolaram, pensamentos que me segregaram do irmão e das coisas do mundo ao meu redor, pensamentos que me separaram. E eles estão por toda parte. E o pecado são eles em minha mente. São os meus julgamentos a partir deles na minha mente. E aí ele nos fala, o pecado nunca existiu. Ou seja, essa forma de pensar, ela não existe na verdade de Deus. Existe um outro fluxo para a tua mente. Isso a gente está repetindo aqui. Mas vários pensamentos aí, várias crenças, várias formas de ver, de perceber que você tem, é totalmente equivocada. São pensamentos de pecado que te geram sofrimento, mas que podem ser removidos por não existirem em verdade. Então, por não existirem em verdade, os efeitos disso, assim que eu os tiro, assim que eu os reconheço como pensamentos insanos, pensamentos que eu não quero mais manter, assim que eu peço ao Espírito Santo, remova-os, limpe-os, ele vai trabalhar nisso para mim. E a restauração e a minha mente em Deus novamente restaurada, funcionando no fluxo correto da vida. E você vai identificar esses padrões dentro de você, porque o julgamento, a forma de pensar do ego, ela entra condenando tudo. Ela entra julgando mesmo as coisas com condenação. E é ali a fonte, às vezes, da nossa ira, da nossa frustração, da nossa raiva, que a gente tanto acredita que está no outro. Que a gente tanto acredita que a culpa é do externo. Olha que viagem devemos fazer com o Espírito Santo. Esta viagem de restauração da minha própria mente. Porque o pecado, estes meus pensamentos,
Eles só existem enquanto eu aprecio, enquanto eu os quero aqui dentro, enquanto eu estou apoiando. E muitos destes pensamentos, claro, a gente não é consciente deles ainda. Por quê? Porque a gente não chegou ali. Aonde que a gente parou? Em achando que aquela situação justifica a minha raiva, que aquela pessoa justifica o meu julgamento, que aquela situação justifica a minha insegurança. A gente parou ali. E às vezes a gente fica ali por um bom tempo, justificando o nosso sofrimento e achando que ele não tem solução. E achando que é assim mesmo. A vida aqui, ela tem que ser sofrida. A gente, quem sabe, né, dentro desses muitos pensamentos que a gente tem, acha que nem é merecedor de abundância e de abundância que eu digo, não é a forma material, é a forma emocional, né, de uma plenitude de um ser que é completo, né? Então, a gente às vezes se considera, por causa desses pensamentos, considera algo inatingível, essa plenitude, essa verdade que Deus realmente reserva para nós, que é a única verdade e a única certeza. Então, enquanto a nossa mente não experienciar isso por completo, não vamos parar, não vamos parar de olhar para os meus pensamentos, a forma como eu rotulo tudo e todos. Vamos ver aqui o que Jesus fala hoje? Lição 259. Que eu me lembre de que não existe pecado. Que eu me lembre de que não existe pecado. Não, esses pensamentos não existem na forma criativa, eles não se estendem, eles não são compartilhados. Pensamentos de pecado são os meus julgamentos pessoais que só estão aqui, me tirando a paz, fazendo barulho, me trazendo muito, muito medo, né? Então, que eu me lembre que eles em verdade não existem, não são eternos, não vêm de Deus. E por isso não existem, por isso só existem enquanto eu continuar apoiando ilusões, continuar querendo acreditar em ilusões. Sabe a criança que quer acreditar no Papai Noel ainda? Sabe a criança que por mais que o pai e a mãe saibam, não existe, mas ela está ali, acreditando naquilo, fazendo toda a verdade em cima de uma ilusão, né? Dentro dessa fantasia da criança. Mas a gente faz isso aqui da mesma forma com muitas interpretações que a gente tem sobre tudo. Qualquer acontecimento, lá vem você interpretar o que vai acontecer, o porquê que aconteceu, o que tem, o que é, o que não é, e a partir dali um turbilhão de emoções é gerado. E eu posso te dizer, na grande maioria, medo, sentimentos provenientes do medo, que é o que o ego, o que o pecado traz para a nossa vida. O pecado é o único pensamento que faz a meta de Deus parecer inatingível. O que mais poderia nos cegar para o óbvio e fazer com que o estranho e o deturpado aparentem mais clareza? O que mais, senão o pecado, gera os nossos ataques? O que mais, senão o pecado, poderia ser a fonte da culpa, exigindo punição e sofrimento? O que mais, senão esses pensamentos? O que mais, senão esses pensamentos, nos geram a vontade de atacar? O que mais esses pensamentos que nos identificam de forma equivocada, como um indivíduo, esse corpinho tão vulnerável, tão independente, tão isolado, tão dono de si mesmo? O que mais, senão toda essa forma de pensar aqui que nos faz nos sentirmos vulneráveis e ter a necessidade de atacar? Aí ele fala, e o que mais, senão o pecado, poderia ser a fonte do medo, obscurecendo a criação de Deus, dando ao amor os atributos do medo e do ataque, né? Então esses pensamentos dão a nós que somos amor com Deus, os atributos do medo. A gente deturpa
toda a criação de Deus. É muito interessante isso, gente. Vamos refletir hoje sobre isso, vamos trazer os nossos pensamentos a entender que o pecado não existe. Estes pensamentos, esta forma de identificação que se instaurou como um sistema de pensamento na minha mente, não existe. Vamos pescar hoje as nossas iras, as nossas contrariedades, vamos olhar que pensamentos por trás disso que estão trazendo isso para nós, que estão trazendo essas experiências. E vamos nos lembrar hoje, não existe pecado. Pai, hoje eu não quero ser insano, não quero ter medo do amor, nem buscar refúgio no seu oposto, pois o amor não pode ter nenhum oposto. Tu és a fonte de tudo o que existe. E tudo o que é permanece em ti, e tu estás em tudo o que é. Que hoje eu aceite o momento presente como parte dele, como parte desse todo que se mostra a mim, com amor, que eu não desconfigure o amor, que eu limpe a minha mente para poder ver isso com clareza e com gratidão por ser assim. Que eu não desconfigure o amor hoje, que eu não tenha medo dele. E hoje eu não quero ser insano, eu não quero seguir, Pai, a minha mente e os seus ditames que me fazem condenar, atacar, punir, culpar. Bom treino, amores, e até amanhã.